Eu não vou falar transetei toda vez, tá? Vocês vão se organizando. Terminou o soliloquio, transetei e continua o próximo. Desliguem seus celulares aqui, por favor. Plateia. É assim que sempre faço um tolo rechear minha bolsa, pois meu próprio conhecimento adquirido profanaria se tempo gastasse com um tal bobalhão, a menos que seja para meu divertimento e para lucrar alguma coisa. Tenho ódio ao Mouro, e é pensamento corrente no exterior que entre meus lençóis ele já exerceu meu ofício. Não sei se é verdade, contudo eu, dada a mera suspeita desse tipo de ofensa, pretendo agir como se dela tivesse certeza. Cássio é um homem decente. Agora deixe-me ver. Pegar o lugar dele e coroar minha vontade com dupla patifaria. Mas como? Como? Vejamos. Após algum tempo, maltratar os ouvidos de Otelo, sugerindo que Cássio é por demais íntimo de sua esposa. Que ele tem uma figura e uma disposição meiga suspeitáveis, moldado para fazer das mulheres pessoas falsas. O Mouro é de natureza aberta e generosa. Acredita ser honesto todo homem com aparência de honesto e deixa-se levar docilmente pelo nariz, assim como são os asnos. Está concebido, foi gerado. O inferno e o breu da noite deverão dar à luz do mundo esse monstro. E quem se atreverá a dizer que meu papel de vilão, quando esse conselho dou de graça e de coração? Um conselho bastante plausível e, na verdade, o caminho para reconquistar o Mouro. Pois é muito fácil para a graciosa, obsequiosa Desdémona empenhar-se em qualquer pedido honesto. Ela é de constituição que frutifica com os elementos da natureza. E assim, para ela obter algo do Mouro, mesmo que fosse ele renunciar ao próprio batismo, as garantias e símbolos de seus pecados redimidos, tem ele sua alma tão agrilhoada ao amor dela que ela pode fazer, desfazer, inventar o que lhe aprouver, mesmo brincando de Deus os apetites dela, com as enfraquecidas faculdades dele. Como então posso eu ser um vilão ao aconselhar Cássio nesse caminho paralelo, o mais curto para o seu próprio bem? Divindades do inferno! Quando o desejo dos demônios é vestir os mais negros pecados, eles ensinam-se primeiro com vestimentas angelicais, como eu faço agora. Enquanto esse honesto otário importuna Desdémona com seus pedidos para que ela conserte seu destino, e enquanto ela, por ele, implora clemência ao Mouro, eu estarei vertendo essa pestilência nos ouvidos de nosso general. Que ela o quer de novo nas boas graças de seu superior para apaziguar a luxúria de seu corpo. E quanto mais ela se esforçar por ajudá-lo, ela estará perdendo crédito junto ao esposo. Assim transformarei eu a virtude dela em piche, e da própria bondade de Desdémona tecerei a malha que os enredará a todos. Uma não, uma dúzia sim, e muitas mais, todas prontas a escolher qualquer uma coisa deste mundo, no caso de a oportunidade aparecer. Mas eu penso que é culpa dos maridos quando as esposas caem em tentação. Digamos que eles negligenciam seus deveres e colocam nossos tesouros em colos estranhos ou rompem uma das crises de ciúmes, atando-nos numa série de restrições. Digamos ainda que nos batem ou fazem minguar nossa mesada anterior por despeito. Ora, os nossos corpos secretam fel. Embora possamos ser graciosas, também temos sede de vingança. Saibam os maridos que as esposas têm todos os sentidos, como eles. Elas veem coisas, sentem cheiros, têm paladar para o doce e o azedo,
igualzinho aos seus maridos. O que estão fazendo eles quando os trocam por outras? Praticando um esporte. Acredito que sim. Um esporte gerado por afeição? Acredito que sim. É a fragilidade de cada um que peca dessa maneira? Também acredito que sim. E não temos nós, esposas, afeições? Desejos de praticar um esporte? E não somos igualmente frágeis, tanto quanto os homens? Então, que eles façam de nós bom uso. Do contrário, saibam que os males que fazemos foram eles que nos ensinaram. Essa é a causa. Essa é a causa, minha alma. Não me peçam castas estrelas que eu dê nome a ela. Essa é a causa. Contudo, não derramarei seu sangue. Não deixarei marca na sua pele. Mais branca que a neve. Mais lisa que o alabastro de monumentos. No entanto, ela deve morrer, para que não venha atrair ainda mais homens. Primeiro, apaga-se a luz. Depois, apaga-se a luz. Se preciso extinguir-te a ti, sacerdotisa ardente, posso ainda uma vez recuperar tua luz passada, no caso de me arrepender. Porém, uma vez apagada a tua luz, o dedo mais sutil da natureza em sua excelência, não saberia onde encontra-se aquela chama de Prometeu que pudesse reacender a tua luz. Quando eu tiver arrancado a rosa da roseira, não terei como restituir o seu crescimento vital. E ela não tem outro remédio que não fenecer. Aspire então seu perfume direto no galho. Hálito balsâmico. Quase consegues persuadir a justiça a quebrar sua espada. Mais um. Mais um. Sei assim quando estiveres morta e quero matar-te, para depois te amar. Mais um. E esse derradeiro. Tamanha doçura jamais foi tão fatal. A minha necessidade é chorar, mas as minhas são lágrimas cruéis. Que celestial é o meu pesar. Foi a fonte do amor. Ah, Romeu, Romeu, por que tinhas de ser Romeu? Renega teu pai, rejeita teu nome. E se assim não quiseres, jure então que me tens amor e deixarei de ser uma Capuleto. É só teu nome que é meu inimigo, mas tu és tu mesmo e não um Montéquio. E o que é um Montéquio? Não é mão, nem pé, nem braço, nem qualquer outra parte de um homem.
Ah, se fosses algum outro nome, o que significa um nome? Aquilo a que chamamos rosa, com qualquer outro nome, teria o mesmo doce perfume. E Romeu também. Mesmo que não se chamasse Romeu, ainda assim teria a mesma amada perfeição que lhe é própria sem esse título. Romeu, livra-te de teu nome, e em troca dele, que não é parte de ti, toma a minha inteira para ti. Galopem em passo acelerado, corcéis de patas de fogo, em direção ao alojamento de Febo. Um condutor como Faetons teria açoitado em direção ao poente, trazendo de imediato uma noite nublada. Fecha tua cortina espessa, ó noite em que se cumprirá o amor. Olhos jurgos e rudes podem piscar e o meu poderá pular nesses meus braços sem que o vejam, e sem que fiquem nele falando. Amantes, para executar seus ritos amorosos, não enxergam mais que suas próprias belezas. E se o amor é cego, tanto melhor. Combina com a noite. Vem, noite cortês, matrona de roupagem sóbria, toda de negro, e ensina-me a perder nesse jogo de vencedores em que se joga por um par de solteirices imaculadas. Cobre com teu manto escuro meu sangue, que até hoje privou-se de homens e que chega tímido à minha face. Cobre-o até que esse estranho amor agora ousado pense que o verdadeiro amor consumado é simples modéstia. Vem, noite, vem, Romeu, vem tu que és dia à noite, pois irás deitar-te nas asas da noite mais branco que neve recém-caída no dorso de um corpo. Vem, meiga noite, vem, noite amorosa de sombria fronte, dá-me o meu Romeu. E quando ele morrer, toma-o em tuas mãos, recorta-o em pequenas estrelas, e ele dará ao céu fisionomia tão bela que todo mundo se apaixonará pela noite e deixará de idolatrar o sol, este espalhafatoso. Tenho uma moção de amor, mas não a possuí, e embora eu esteja vendida, de mim ainda não usufruíram. O mais parece a véspera da noite de algum festival, a visão de uma criança impaciente que tem roupa nova e não pode usá-la. Ah, vem chegando minha ama, e ela traz notícias, e fala com eloquência celestial cada língua que se pronuncia o nome de Romeu. E posso falar mal daquele que é meu esposo? Ai, meu pobre amo, que língua vai acariciar o teu nome quando eu, tua esposa, há apenas 3 horas destrocei-o? Mas por que, seu verme, mataste meu primo? Aquele verme, meu primo, teria matado meu marido. Recuem, lágrimas bobas, recuem para suas nascentes. Suas gotas tributárias pertencem ao infortúnio que vocês, por engano, oferecem alegria. Meu marido está vivo. E Teobaldo teria matado. Teobaldo está morto. Ele teria assassinado meu marido. Isso é reconfortante. Mas por que então estou chorando? Alguma palavra houve, pior que a morte de Teobaldo que liquidou comigo. Ai, eu ficaria feliz em esquecê-la, mas... Ai, ela aflige minha memória como os débitos das malditas culpas afligem a mente dos pecadores. Teobaldo está morto. E Romeu, banido. Esse banido, essa uma palavra, banido, assassinou mais de 10.000 Teobaldos. A morte de Teobaldo já era desgraça suficiente se tivesse terminado por aí. Mas se a desgraça amarga pra sem ter companhia e carece de se ver emparelhada com dores outras, por que quando ela disse Teobaldo está morto, isso não se seguiu de teu pai está morto, tua mãe está morta, estão ambos os teus pais mortos? Isso teria despertado em mim as lamentações de costume. Mas na retaguarda da morte de Teobaldo, o que vinha era Romeu foi banido. E pronunciar essa palavra é pai, mãe, Romeu, Julieta, todos assassinados, todos mortos. Romeu foi banido. Nisso não há fim. Não há limites, nem medidas, nem fronteiras. Nesta palavra espreita minha morte. Não há palavras que possam traduzir esta dor.
Adeus. Só Deus sabe quando nos encontraremos novamente. Tenho uma sensação gélida de medo que perpassa minhas veias e quase congela o calor de minha vida. Vou chamá-las de volta para me reconfortarem. Ama! O que ela poderia fazer ficando aqui? A cena lúgubre de que preciso deve desenrolar-se desacompanhada. Vamos lá, garrafinho. E se essa mistura não funcionar? Devo me casar então amanhã de manhã? Não. Não. Isto aqui não vai deixar que tal coisa aconteça. Deita-te aqui comigo. E se este for um veneno? Que o Frei muito ardilosamente quer aplicar em mim para me ver morta? Para que ele não fique desonrado por celebrar tal casamento, uma vez que me casou antes com Romeu? Temo que assim seja. E, no entanto, penso que não é assim, pois ele sempre foi considerado um santo homem. Não vou me deter em pensamentos tão maldosos. E se quando eu for colocada na tumba, eu me acordar antes da hora em que Romeu chega para me resgatar? Esta sim é uma terrível perspectiva. Será que não sufocarei na catacumba? Um espaço pútrido onde não chega nenhum ar saudável, morrendo eu asfixiada antes que chegue meu Romeu. Ou, se eu viver, é bastante provável que o apavorante conceito da morte, em noite, junto com o terror do lugar, como num jazigo, um receptáculo antiquíssimo, onde por estes muitos séculos os ossos de todos os meus ancestrais enterrados acumularam-se. Onde Teobaldo, ensanguentado, defunto fresco dentro da terra, jaz apodrecendo em sua mortalha. Onde, como dizem, que algumas horas da noite os espíritos reúnem-se. Ai, meu Deus! Não é provável que eu, acordando antes da hora, com aqueles odores nauseabundos e gritos agudíssimos, lembram mandrágoras sendo arrancadas da terra, tanto que os mortais vivos e os ouvindo enlouquecem. Se eu me acordo então, não ficarei eu ensandecida, prisioneira de todos esses medonhos temores? E quem sabe, eu começo a brincar insensatamente com os ossos de meus antepassados e arranco Teobaldo mutilado de sua mortalha. E em minha insanidade, tomo de um osso de algum parente famoso, como se tomasse de uma clava, e golpeio o meu cérebro desesperado. Ah, olhem só. Penso ver o fantasma de meu primo procurando por Romeu, que espetou-lhe o corpo com a ponta de um espadim. Espera, Teobaldo, espera! Romeu, estou indo. Isto bebo a tua saúde. Vós, elfos das colinas, córregos, lagos parados e bosques, e vocês que com suas passadas nas areias não deixam pegadas e perseguem o Netuno das marés baixas e dele fogem quando surge a maré montante. Vós, duendes, que à luz do luar fabricam círculos verdes e ácidos, que as ovelhas não querem de pasto. Vós, cujo passatempo é fabricar cogumelos noturnos. Vós, os que se enchem de prazer só de ouvir o sino solene anunciando o início da noite. Com vossa ajuda,
ainda que vós sejais fraquinhos em vossas mágicas. Eclipsei o sol do meio-dia, convoquei as nuvens amotinadas, e entre os verdes mares e a abóboda azul celeste, armei estrondosa guerra. Emprestei fogo ao trovão mais pavoroso e retumbante, e com seu raio parti ao meio o robusto e altivo carvalho de Júpiter. Sacudi nas bases o promontório mais sólido e arranquei, raiz e tudo, os pinheiros e os cedros. Ao meu comando, sepulturas iam despertando os que nelas dormiam. Abriam-se, e por minha poderosa arte deixavam-nos sair. Mas eu, aqui e agora, renuncio a essa mágica escabrosa. E quando eu tiver requisitado uma música celestial, o que faço neste instante, para ultimar o meu propósito sobre os sentidos destes homens, que para isso servem os sons encantatórios, quebro minha vara mágica. Enterro-a em grande profundidade no solo e depois, tão fundo que nenhuma sonda possa dele captar o eco, afogarei o meu livro. Encontraram-me elas no dia do sucesso, e fiquei sabendo, pelos mais perfeitos relatos, que elas têm em si mais do que mera, mortal sabedoria. Quando me vi ardendo no desejo de indagar-lhes mais, elas se fizeram mar e nele desapareceram. Quedava-me eu ainda extasiado por tal maravilha, quando chegaram mensageiros do rei, saudando-me todos como Barão de Caldor, o mesmo título com que antes haviam me saudado as estranhas irmãs, quando então as três apresentaram-me ao meu futuro com um salve o rei que serás. Isso pensei por bem contar-te, minha adorada parceira na grandeza, para que não se passassem em branco os teus direitos de regozijo, para que não ignores as grandezas que a ti estão prometidas. Acolhe isso em teu coração e recebe minhas despedidas. Já eras Glems, e agora também és Caldor, e serás o que te foi prometido. E, no entanto, amedronta-me tua natureza. Tão plena é ela do leite da bondade humana que não te permitirá tomar o primeiro atalho. Queres ser grande, e para isso não te falta ambição, mas careces da maldade que deve acompanhar essa missão. Deves estar desejando de um modo sagrado aquilo que desejas tanto. Não queres jogar sujo, e ainda assim desejas vencer de modo indevido. Desejas ter, meu grande Glems, a coroa que grita que assim deves agir se queres tê-la. E desejas também aquilo que temes fazer. E o teu temor é maior do que o teu desejo de que tal ato pudesse ser omitido. Apressa-te em vir para cá, e que eu possa em teus ouvidos derramar o meu inebriante vigor, e que eu possa, com a ousadia de minha língua, açoitar tudo o que se interpõe entre tua pessoa e o círculo de ouro com o qual parece terem te coroado o destino e o auxílio sobrenatural. Se estivesse terminado assim que fosse feito, então seria bom que fosse feito nos aços. Se o assassinato pudesse maniar suas consequências e agarrar com o próprio fim o seu sucesso. Se um golpe fosse o tudo necessário para o fim de tudo, aqui, e somente aqui, um tempo que não é mais do que um banco de areia nos mares da eternidade, abriríamos mão da próxima vida. Mas para esses casos ainda temos julgamentos aqui, com os quais damos sangue sedentas instruções. Essas que, recém-aprendidas, acham o caminho de volta só para atormentar seu próprio inventor. Essa justiça equilibrada, imparcial, prescreve e recomenda para os nossos lábios os ingredientes do nosso cálice envenenado. Ele aqui se encontra sob dupla salvaguarda. Primeiro, sou dele parente e súdito, duas fortes razões contra tal ato. Depois, como seu anfitrião, devo eu fechar as portas do castelo e não eu mesmo empunhar a adaga. Além do que, esse Duncan sempre vestiu seu manto real com tanta humildade.
Sempre foi tão honrado em suas decisões de governador que suas virtudes o defenderiam como anjos, com alarido de trompetes, contra o abismal da nação de seu assassínio. E piedade, como uma criança recém-parida, ainda nua, transporá o som dos metais. Ou ainda, o querubim do paraíso, montado sobre as correntes de ar, soprará dentro de cada olho o ato horrendo, até que as lágrimas tenham afogado os ventos. Não tenho esporas com que ferir os flancos de minha intenção, e minha única montaria é essa ambição exagerada, desejosa por saltar por cima de si mesma, só para tropeçar no outro lado. Eis a sublime estupidez do mundo. Quando a nossa fortuna está abalada, muitas vezes pelos excessos de nossos próprios atos, culpamos o sol, a lua e as estrelas pelos nossos desastres. Como se fôssemos canalhas por necessidade, idiotas por influência celeste, escroques, ladrões e traidores por comando do zodíaco. Bêbados, mentirosos e adúlteros por forçada obediência às determinações dos planetas. Como se toda a perversidade que é em nós fosse pura instigação divina. A admirável desculpa do homem devasso responsabiliza uma estrela por sua devassidão. Meu pai se entendeu com minha mãe sobre a cauda do dragão e vinha ao mundo sob a ursa maior, portanto devo ser lascivo e perverso. Eu seria o que sou, mesmo que a estrela mais virginal do firmamento tivesse iluminado minha bastardia. Edgar, eis que ele chega no momento exato, como a catástrofe das antigas comédias. Meu papel tem uma tristeza hipócrita, como grunhidos imitando um mendigo invadido de um hospício. Esses eclipses previram todas as dissonâncias. Não vamos discutir necessidades. Os nossos miseráveis, mais miseráveis, sempre têm alguma coisa que alheia às suas necessidades miseráveis. Se concedermos à natureza humana apenas o que lhe é essencial, a vida de um homem vale tão pouco quanto a de um animal. Tu és uma senhora. Se bastar estar aquecida para se sentir elegante, bem, a natureza não necessita dessa elegância toda que mal e mal te aquece. Quanto à necessidade verdadeira, ó céus, dai-me paciência, que de paciência eu necessito. Vós estáis vendo aqui, ó deuses, um velho, tão cheio de acasos quanto de anos e desgraçado em ambos. Se sois vós que envenenais o coração dessas filhas contra o pai, não me obrigais ainda mais à humilhação de suportar tudo mansamente. Despertai-me uma nobre fúria e não deixei que as armas das mulheres, gota d'água, manchem as minhas faces masculinas. Não. Bruxas desumanas, eu me vingarei de tal modo em vocês duas que o universo inteiro verá. Eu farei isso. Eu ainda não sei o que é, mas será o terror do universo. Vocês estão pensando que eu vou chorar? Não, eu não vou chorar. Eu tenho muitos motivos para chorar. Mas esse coração se arrebentará em 100.000 pedaços antes que eu chore. Oh, bobo, eu estou enlouquecendo. Temos agora o inverno de nosso descontentamento, transformado em verão glorioso por este astro rei.
rei de Orc. E todas as nuvens que pesaram sobre nossa casa estão enterradas no fundo do coração do oceano. Temos nossas frontes enfeitadas com guirlandas vitoriosos, nossos contundidos escudos pendurados, nossos duros toques de atacar transformados em jubilosas reuniões, nossas pavorosas marchas em prazerosa música e deliciosos bailes. O espírito da guerra, de semblante implacável, desanuviou o Senhor descarregado. E agora temos que, em vez de montar corcéis e selvagens crinas para derrotar adversários temerosos, com agilidade ele pula para dentro do quarto de uma dama e se entrega às ordens lascivas de um alavante. Mas eu, que não fui moldado para proezas dessas brincadeiras, nem fui feito para proteger espelhos de olhar amoroso. Eu, que sou de rude estampa, que sou aquele a quem falta a grandeza do amor para me pavonear diante de uma ninfa de ditadura lúdica, eu, que fui deserdado de belas proporções, roubado de uma forma exterior por natureza dissimuladora, foi com deformidades, inacabado, e eis o tempo que impuseram deste mundo que respira, feito mal e mal pela metade, e esta metade tão imperfeita, informe e tosca que os cachorros começam a latir para mim quando me paro ao lado deles. Ora, eu, na calmaria destes fracos tempos de paz, não encontro prazer em ver o tempo passar, a menos que seja para espionar minha sombra ao sol e discorrer sobre meu próprio corpo deformado. Portanto, uma vez que não posso, e não sei como amante, a fim de me ocupar desses dias de elegância e de eloquência, estou decidido a agir como canário. E exercitar os prazeres fáceis nos dias de hoje. Divisei planos e armei perigosos preparativos, por meio de bêbadas profecias, libelos e sonhos, para colocar meu irmão Clarence e o rei, um contra o outro, em ódio mortal. E, se o rei Eduardo for leal e justo na mesma proporção em que sou sutil, falso e traiçoeiro, hoje mesmo Clarence deverá ser engalanado e muito bem vigiado, por conta de uma profecia que diz que os herdeiros de Eduardo serão por G assassinados. Mergulho em pensamentos para o fundo de minha alma. Aí vem Clarence. Demônio sujo, pelo amor de Deus, fora daqui e não nos atormentes, pois transformaste a terra, este mundo feliz, em teu inferno particular, repleto de gritos lancinantes e berros blasfemos. Se te deleitas em assistir aos teus atos hediondos, contempla este exemplo ilustrativo de tuas carnificinas. Ah, cavalheiros, vejam como as feridas do falecido Henrique abrem seus lados coagulados e sangram novamente. Envergonha-te, excrescência de deformidade imunda, pois é tua presença que faz vazar este sangue de veias geladas e vazias onde nenhum sangue habita. O teu ato, desumano e anormal, provoca esse dilúvio altamente anormal. Ah, meu Deus, vós que criastes este sangue, vingai esta morte. A terra, vós que ora bebeis deste sangue, vingai esta morte. Ou os céus enviam um raio para liquidar com o assassino, ou a terra abre seus pés dele e engole o bem ligeiro. Assim como vós, terra, engolis o sangue deste bom rei, chacinado pelo braço dele. Um braço governado pelo inferno. Será que alguma vez mulher nesse estado de espírito foi cortejada? Será que alguma vez mulher nesse estado de espírito foi conquistada? Eu a terei, mas não a conservarei por muito tempo. Ora, eu, que lhe matei o marido e o sogro,
tomá-la de surpresa no mais extremo ódio de seu coração, com pragas na língua, lágrimas nos olhos, ao lado da testemunha ensanguentada de seu ódio mortal, tendo Deus, a própria consciência dela e esses obstáculos contra mim. E eu, sem nenhum amigo para ajudar essa minha tentativa de cortejá-la, mas calcado obviamente no demônio e nesse meu jeito dissimulado, e ainda assim conquistá-la. O mundo inteiro contra nada. Ha! Será que ela já esqueceu aquele corajoso príncipe Eduardo? Seu amo e senhor, a quem eu apenas 3 meses atrás apunhalei no acesso de fúria em Tewksbury? Ora, cavaleiro assim tão gentil e tão adorável, esse vasto mundo não pode se dar ao luxo de ter outro que seja como ele. Moldado como um prodígio da natureza, jovem, valente, hábil e sem dúvida nenhuma, realeza. E mesmo assim, ela escolheu aviltar seus olhos em mim. Logo eu, que ceifei no dourado auge a juventude de seu doce príncipe e a pus em pesarosa cama, logo eu, cuja totalidade não chega nem aos pés da metade do que foi o doce príncipe Eduardo, logo eu, que puxo de uma perna e sou assim tão deformado, meus ducados por um trocado, vejam só, esse tempo todo eu mal sabia quem eu era. Pela minha alma, ela pensa, embora eu não possa concordar, que eu sou um homem maravilhoso. Vou ter que gastar um dinheiro comprando um espelho e contratando umas 2 ou 3 dúzias de alfaiates, para que estudem uma maneira de adornar o meu corpo, já que, de modo inesperado e súbito, posso contar comigo mesmo. Quero preservar isso. Mas primeiro, vou levar aquele sujeito ali para o seu túmulo. Mas depois retorno, enlutado e em prantos para o meu amor. Brilhai, ó belo sol, até que eu tenha trazido um espelho, pois quero ver a minha sombra ao passar. Podem as pragas perfurar as nuvens e adentrar os céus? Ora, mas então, com licença, nuvens pesadas e sombrias, deem passagem às minhas pragas intensas e de rápido efeito. Já que não pode ser na guerra, que o vosso rei morra de empanturramento, assim como morreu o nosso para colocá-lo. Que morra, Eduardo, o teu filho, que agora é o príncipe de Gales, assim como morreu Eduardo, o meu filho, que era o príncipe de Gales, morto precocemente, vítima de uma violência igualmente precoce. Que tu vivas, sempre uma rainha, assim como vivo eu, que fui rainha, sobrevivendo a tua glória assim como eu, desgraçada, que tenhas vida longa para chorar a morte de teus filhos, e que vejam uma outra como eu te vejo agora, ornada de teus títulos, assim como tu estás entronada dos meus. Que morram os teus dias felizes muito tempo antes de tua própria morte, e que depois de muitas e muitas intermináveis horas de luto e dor, tu morras sem ser mãe, sem ser esposa, sem ser a rainha da Inglaterra. Rivers e Dorset, vocês foram testemunhas. E também você, Lord Hastings, quando meu filho foi apunhalado com armas sanguinárias. Eu peço a Deus que nenhum de vocês viva até ficar velho, mas que tenham todos os 3 a vida ceifada por algum acidente inesperado. E deixar-te de fora. Parado aí, cachorro, pois tu vais me ouvir. Se os céus têm guardado alguma praga atroz, de atrocidade ainda maior do que tudo que eu possa rogar contra ti, que os céus então as guardem até que os teus pecados tenham amadurecido. E então sim, que os céus arremessem a sua indignação sobre ti, o perturbador da paz deste pobre mundo. Que o verme da consciência corroa ininterruptamente a tua alma. Que suspeites de teus amigos, confundindo como traidores enquanto viveres. E que tomes por melhores amigos os piores traidores. Que o sono,
Não venha fechar os teus olhos mortíferos, a menos que seja enquanto algum sonho atormentador esteja vaporando no inferno lotado de demônios horripilantes. Seu porco escroto, aborto de gente, desprezível diabrete. Tu, que foste marcado em teu nascimento como escravo por natureza e filho do diabo. Tu, que injuriaste o pesado e triste ventre da tua mãe. Tu, prole odiosa de teu pai. Tu que tens a honra esfarrapada. Detestável Ricardo. Naquela época eu lhe chamei de ornamento vão do meu destino. Naquela época eu lhe chamei de pobre sombra, rainha de retrato, mera encenação do que eu fora. Elogioso prólogo para uma peça de teatro horrorosa. Pessoa alçada às alturas, para depois ser lançada ao chão. Mãe lograda de 2 lindos bebês. Mero sonho de quem você já foi. Estandarte chamativo, servindo de alvo a todo tipo de tiro perigoso. Um símbolo de dignidade. Um ai. Uma borbulha. Figurante fantasiada de rainha só para compor a cena. Onde está o seu marido agora? E os seus irmãos? Onde estão os seus 2 filhos? No que você se alegra? Quem é que ainda chega com solicitações, ajoelha e diz: Deus, salve a rainha? E onde estão os nobres, cheios de mesuras, para lhe adular as orelhas? Onde a tropa de gente que se aglomerava em seu cortejo? Passe em revista tudo isso e contemple quem você é agora. Em vez de casada e feliz, uma viúva angustiada. Em vez de mãe contente, você chora por não ter quem a chame de mãe. Em vez de ser rainha, uma pobre desgraçada sentada em tronos de preocupações. Em vez de me ter desprezo, hoje é por mim desprezada. Em vez de ser temida por todos os homens, agora você teme um homem particular. Antes dava ordens, agora ninguém lhe obedece. Assim é que a roda da justiça deu mais uma volta e você foi obrigada a saltar fora, vítima do tempo, e nada lhe sobra. Fora a lembrança de quem foi para torturá-la ainda mais sendo que é. Você usurpou do meu lugar e agora não vai usurpar da justa medida do meu sofrimento? O teu pescoço orgulhoso já carrega metade da carga do meu jugo. E desse jugo eu liberto, aqui mesmo. A minha cabeça exausta. E deixo o fardo inteiro com você. Adeus, esposa da casa de York, rainha de um triste revés. Estas desgraças inglesas me farão sorrir em solo francês. Traga-me outro cavalo. Feche minhas feridas. Tem de piedade. Calma. Era só um sonho. Ah, consciência covarde, como tu me afliges. As luzes estão azuladas e agora é meia-noite em ponto. Um suor gelado e pavoroso gruda-se na minha carne trêmula. Tenho medo do quê? De mim mesmo? Não tem mais ninguém aqui. É Ricardo gostando de Ricardo. Isso sim, eu também. Algum assassino aqui? Não, sim, sou eu. Então fuja. Mas o quê? De mim mesmo? É um bom motivo para que eu não me vingue. Mas o quê? Vingar-me eu de mim mesmo. Ai de mim, eu me amo. Por algum ato de bondade que eu tenho feitado a mim mesmo. Ah, não. Ai de mim, eu me odeio pelos atos odiosos por mim cometidos. Sou um bandido. No entanto, estou mentindo. Não sou, não. Idiota, tens de falar bem de ti mesmo. Idiota, não te lisonjeis. A minha consciência tem 1000 bocas e cada boca conta uma história diferente. E cada história termina por me condenar a um criminoso. Perjúrio! Perjúrio no mais alto grau. Assassinato! Cruel assassinato no pior grau. Todos os vários pecados, aplicados em diferentes graus, amontou-se num tribunal, clamando todos culpado! Culpado! Eu vou entrar em desespero. Não há criatura que me tenha amor. E se eu morrer, não há viva alma que me tenha compaixão e proteteria, já que eu mesmo não encontro em mim compaixão por mim mesmo.
A mim me pareceu que as almas de todos aqueles que eu assassinei vieram até a minha tenda e me ameaçaram com vingança. Amanhã, sobre a cabeça de Ricardo. Essa carne tão maculada derretesse, explodisse e se evaporasse em neblina. Se o Todo-Poderoso não tivesse gravado o mandamento contra os que se suicidam, ó Deus, ó Deus! Como são enfadonhas, azedas ou rançosas todas as práticas do mundo, ó tédio, ó nojo! Estou um jardim abandonado, cheio de ervas daninhas, invadido só pelo veneno e o espinho. Um quintal de aberrações da natureza. Que tenhamos chegado a isso? Morto há apenas 2 meses, não? Nem tanto. Nem 2. Um rei tão excelente. Compará-lo com este é comparar Império, Deus do Sol, com um sátiro lascivo. Tão terno com minha mãe que não deixava que um vento mais rude lhe roçasse o rosto, céu e terra. É preciso lembrar. Ela se agarrava a ele como se seu desejo crescesse como que o nutria. E com o tom do mês depois, é melhor não pensar. Fragilidade! Teu nome é mulher! Um pequeno mês antes mesmo que gastasse as sandálias com que acompanhou o corpo de meu pai. Como Milk, chorando pelos filhos. Ela própria. Oh Deus! Uma fera que, em falta o sentido da razão, teria chorado um pouco mais. Ela se casou com o meu tio, o irmão de meu pai, mas tão parecido com ele como eu com Hércules antes de um mês. Diz que o sal daquelas lágrimas hipócritas deixassem de abrasar seus olhos inflamados. Ela casou. Que prece infame. Morrer assim, com tal sofreguidão ao leito incestuoso, isso não é bom. Nem vai acabar bem. Mas estoura meu coração. Devo conter minha língua. Onde está a radiosa rainha da Dinamarca? Como distinguir de todos o meu amante fiel? Pelo bordão e a sandália, pela concha do chapéu. Não. Preste atenção, por favor. Está morto, senhora. Foi embora. Está morto, foi embora. Uma lápide por cima e grama verde por fora. Ouve, por favor. Seu sudário, como a neve da montanha. O pranto do amor fiel fez as flores perfumadas descerem a tumba molhadas. Bem, e Deus vos ajude. Dizem que a coruja era filha de um padeiro. Senhor, nós sabemos o que somos, mas não o que seremos. Deus esteja em vossa mesa. Não, nenhuma palavra sobre isso. Mas, se perguntarem que coisa significa, respondam assim: amanhã é São Valentino. E bem cedo eu, donzela, para ser São Valentina, estarei em sua janela. E ele acorda e se veste e abre o quarto para ela. Se vê a donzela entrando, não se vê sair, donzela. Está bem. Sem praguejar eu termino. Jesus e a Santa Caridade vão pro diabo os pecados. Os rapazes fazem o que podem, mas como eles são malhados? Disse ela: antes de me atracar, você prometeu casar. Ele responde: pelo sol eu tinha feito, se não fosses ao meu leito. Bem, eu espero que tudo saia bem. Devemos ser pacientes. Mas não posso deixar de chorar pensando que enfiaram nessa terra fria. Meu irmão tem que ser
questão. Será mais nobre sofrer na alma pedradas e flechadas do destino feroz ou pegar em armas contra o mar de angústias e combatendo dar-lhe fim? Morrer. Dormir. Só isso. E com o sono, dizem, extinguir dores do coração e as mil mazelas naturais a que a carne é sujeita. Eis uma consumação ardentemente desejável. Morrer. Dormir. Dormir. Talvez sonhar. Aí está o obstáculo. Os sonhos que hão de vir no sono da morte, quando tivermos escapado ao tumulto vital, nos obrigam a hesitar. E é essa reflexão que dá desventura uma vida tão longa. Pois quem suportaria o açoite, os insultos do mundo, a afronta do opressor, o desdém do orgulhoso, as pontadas de um amor humilhado, as delongas da lei, a prepotência do mando e o achincalhe que o mérito paciente recebe dos inúteis, podendo ele próprio encontrar o seu repouso com um simples punhal. Quem aguentaria fardo, gemendo e suando numa vida servil, senão porque o terror de alguma coisa após a morte, o país não descoberto de cujos confins jamais voltou nenhum viajante, nos confunde à vontade. Nos faz preferir e suportar os males que já temos a fugirmos para outros que desconhecemos. E assim, a reflexão faz de todos nós covardes. E assim, o matiz natural da decisão se transforma doentio, pálido do pensamento, em empreitadas de vigor e coragem. Refletidas demais, saem de seu caminho. Perdem o nome de ação. Ok! Ela faz uma ideia linda, mas faz aí! Vocês querem ver? Sim! É o seguinte, enquanto a Mayra se troca, vocês podem trocar a roupa tranquila, ela faz. Mayra! Das criaturas todas que tem na vida e pensam, somos nós as mulheres as mais sofredoras. De início, temos de comprar a alto preço um esposo
e dar assim um dono ao nosso corpo, mal ainda mais doloroso que o primeiro. Mas o maior dilema é se ele será mau ou bom, pois é vergonha para nós mulheres deixar o esposo e não podemos rejeitá-lo. Depois, entrando em novas leis e novos hábitos, temos de adivinhar para poder saber, sem termos aprendido em casa, como havemos de conviver com aquele que partilhará o nosso leito. Se somos bem-sucedidas em nosso intento, e ele aceita a convivência sem carregar um novo jugo a contragosto, então nossa existência causa até inveja. Se não, será melhor morrer. Quando um homem se cansa da vida do lar, ele se afasta e busca amigos ou alguém de sua idade. Nós, todavia, é numa criatura só que temos de fixar os olhos. E ainda dizem que a casa é nossa vida, livre de perigos enquanto eles guerreiam. Tola afirmação! Melhor seria estar 3 vezes em combates, com escudo e tudo, que parir uma só vez. Mas uma só linguagem não é adequada a vós e a mim. Aqui tendes cidadania, um lar paterno e mais doçuras dessa vida e a convivência com amigos. Estou só, proscrita, vítima de ultrajes de um marido que, como presa, me arrastou à terra estranha, sem mãe e sem irmãos, sem um parente só que recebesse a âncora por mim lançada na ânsia de me proteger da tempestade. Ah, vou dizer tudo o que espero obter de vós. Se eu descobrir um modo de fazer com que Jazão pague o resgate de seus males e sejam castigados quem lhe deu a filha e aquela que ele desposou, guardai segredo. Vezes sem número a mulher é temerosa, covarde para luta e fraca para armas, se todavia, velezados os direitos do leito conjugal, ela se torna então de todas as criaturas